3, 2, 1, gravando! Semifinalista da Copa do Brasil e segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Por que o Fernando Diniz do Fluminense em 2022 é tão diferente daquele Fernando Diniz do São Paulo em 2020, quando estava 7 pontos na frente no Campeonato Brasileiro e de repente teve queda livre e ficou sem o título daquele ano? Vou trazer os bastidores para vocês e vou falar também da esperança do Corinthians, que pode ser em Roger Guedes. O novo camisa 10 agora ganha a confiança de Vitor Pereira e pode ser um jogador de decisões, de grandes partidas e que pode fazer a diferença hoje à noite no Maracanã, no primeiro duelo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Antes, já se inscreveram no canal? Ainda não se inscreve? Ative as notificações, compartilhe os vídeos, tamo junto todo dia com muita informação. Fernando Diniz é um treinador que a gente sempre escuta: ah, mas é o Fernando Diniz, né? Ah, o treinador que de repente vai chegar na hora H e não vai conseguir. Há sim uma desconfiança, ou sempre houve uma desconfiança em cima do trabalho do Fernando Diniz. Algo que chegou a ser quase um rótulo, mas que está mudando totalmente nesse momento de Fluminense, semifinalista da Copa do Brasil e segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Em 2020, se a gente puxar na memória, o São Paulo do Diniz era tido como um time interessante, um time que poderia ser campeão, estava 7 pontos na frente, mas de repente tudo mudou. E aí teve toda uma questão de relacionamento, uma questão de falar com a imprensa, falar com os jogadores, se dirigir à torcida. Tudo isso mudou, porque o Fernando Diniz, claro, evidentemente, está um pouco mais calejado nesse momento. É um Fernando Diniz diferente, é um Fernando Diniz que fez uma reflexão e está mais experiente e aprendeu com os erros. Conversando com pessoas próximas ao Fernando Diniz hoje, que está ali no dia a dia, né, pessoas que estão ali no dia a dia com ele no Fluminense, essas pessoas percebem que é um Fernando Diniz assim um pouco mais cuidadoso em certas ações, principalmente ao se dirigir ao torcedor. Nas entrevistas coletivas tem sido um pouco mais cuidadoso com as palavras e, claro, no trato com o elenco. Até na questão do Felipe Melo, que recebeu críticas, tem blindado o experiente jogador, que aliás ele gosta muito e aliás ele se identifica muito, deu tranquilidade ao Paulo Henrique Ganso, deu sequência ao Ganso, que hoje é um dos principais jogadores, botou a molecada para jogar. O Natan chegou e era um Natan com desconfiança e ele foi colocando aos poucos, deu confiança ao jogador, ou seja, é um Fernando Diniz de fato mais completo, que quer ser um treinador completo, que quer olhar também o bastidor, mas também sem esquecer o trabalho dentro de campo. Esse Fernando Diniz já não traz assim muita desconfiança de quem analisa o futebol. Por exemplo, nesses últimos jogos em que o Fluminense deu uma oscilada na questão de resultados, não teve assim muita coisa do tipo: agora é o Fernando Diniz e o Fluminense vai ter queda livre. Não, se observarmos a crítica, eles até colocam o Fluminense como favorito nesse duelo contra o Corinthians. Então é um Fernando Diniz que chega calejado, chega experiente, diferente e quem sabe levando esse Fluminense a conquistas importantes nessa temporada de 2022. Seria o salto que o Fernando Diniz estaria precisando para, enfim, tirar qualquer tipo de desconfiança? Muito se ouve que o Fernando Diniz, quando ganhar um título importante, vai estar em outra prateleira. E é, sem dúvida nenhuma, um objetivo do Fernando Diniz a partir de hoje. Jogo importante, semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã. Antes de falar do Corinthians, eu quero falar da Centauro, aliás, torcedor do Flusão, aliás, torcedor do Corinthians, do Flamengo e do São Paulo. Os 4 semifinalistas, as camisas estão lá na nossa vitrine virtual da Centauro e você pode comprá-las usando o cupom HERNAN10, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Corre lá, usa o QR Code ou então usa o link que está aqui na descrição do vídeo, porque a Centauro é show. Vamos falar do Roger Guedes, porque o Roger Guedes é um jogador que oscilou. O Roger Guedes é um jogador que ora virou reserva com o Vitor Pereira e até criticado. Agora é um jogador que nos bastidores do Corinthians é visto como o jogador de
partidas grandes. É o jogador que entra e pode decidir. Vou citar aqui alguns exemplos. Jogo contra o Flamengo, né, na Libertadores, quando o Corinthians foi eliminado, nas duas partidas, quando o Roger Guedes entra, ele entra diferente, com vontade, criando. Nas partidas contra o Atlético Goianiense, né, principalmente no segundo jogo, né, no primeiro jogo nem tanto, mas no segundo jogo, né, no jogo decisivo, quando o Corinthians precisava fazer o placar, Roger Guedes sai ovacionado, um dos principais jogadores. Depois que virou camisa 10, parece que a camisa mexeu com ele e tem sido um jogador decisivo. Nessa partida contra o Fluminense, Roger Guedes é colocado como uma das expectativas para o Corinthians tentar um grande resultado, sair do Maracanã com um bom resultado para levar o segundo jogo em casa na Neoquímica Arena. Aliás, o entrosamento entre Roger Guedes e Yuri Alberto tem sido um entrosamento muito legal, não só dentro de campo, mas também fora de campo, um dando força pro outro. Aliás, o Roger Guedes foi um dos que mais assim ajudaram o Yuri Alberto nesse momento de seca, quando ele ficou muito tempo sem marcar. Roger Guedes foi o cara que deu muito apoio, ou seja, é um entrosamento que pode dar certo dentro de campo e também já vem dando certo fora de campo. Roger Guedes, depois da camisa 10, tem sido um jogador fundamental e é a expectativa hoje para o torcedor do Corinthians nessa semifinal. Deixa os comentários aqui, quero saber de vocês se o Roger Guedes é mesmo esse cara que pode fazer a diferença hoje e, claro, Fernando Diniz, se você acha que é muito diferente daquele Fernando Diniz do São Paulo de 2020. Deixa os comentários aí. Se você não me seguiu nas redes sociais, me segue. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações. Tamo junto!